Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar Em. Neste vídeo eu vou falar aqui um pouquinho sobre a ferramenta ChatGPT, ou GPT, que acaba por ser uma ferramenta que eu tenho visto com alguma frequência nas últimas semanas ou meses nas redes sociais, pelo menos das pessoas que eu sigo, e que tem gerado muita curiosidade e ainda mais controvérsia, principalmente quando estamos a falar da sua utilização no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, na sua utilização por parte dos alunos e na utilização por parte dos professores. Então, o que é este ChatGPT? Basicamente, é uma inteligência artificial com a qual nós podemos conversar e perguntar coisas sobre os mais variados temas. E, durante essa conversa, esta inteligência artificial percebe normalmente tenta perceber qual é o contexto, se nós não o damos, e tenta seguir também o contexto da nossa própria conversa. Ok? Esta ferramenta acaba por nos produzir alguns textos que tecnicamente são textos originais, portanto, não são copiados da internet, são de alguma forma capturados de várias localizações na internet e formado num texto que faça sentido. Se perguntarmos a mesma coisa 3 vezes, é possível que tenhamos 3 respostas diferentes. Então nós vamos fazer aqui algumas experiências e vou aproveitar também para discutir um bocadinho o meu ponto de vista de como é que isto poderá ser usado para o bem e para o mal no contexto de ensino e aprendizagem, e se quiserem depois coloquem também nos comentários a dar os vossos bitites. e vale a pena experimentar, ok? Vale a pena experimentar para percebermos às vezes o quão assombroso isto tudo poderá ser, ok? E isto é apenas uma ferramenta entre várias ferramentas do género que existem para várias finalidades, e possivelmente ferramentas mais poderosas já existem há bastante tempo, simplesmente não estão ao nosso alcance, como esta, ok? Depois no final eu também vos mostro como é que conseguem aceder a esta ferramenta para conversarem com ela. Então, vamos ter aqui uma pequena conversa, eu e ela, e nós não precisamos de a tratar como uma pessoa, mas às vezes eu acho piada isso, ok? Então vou começar aqui com um olá, como estás? Inicialmente isto poderá parecer, ok, isto eu já faço com a Siri ou a Alexa e ela também responde, mas pronto, aqui não é só uma série de respostas pré-definidas ou de uma procura rápida, portanto, esta inteligência artificial cria mesmo algum conteúdo, ok? Com base em coisas que já existem. Ok, então vou fazer aqui uma pergunta, por exemplo, se conhece a obra Os Maias. Conheces? Conheces. Nós já nos conhecemos bem. A obra Os Maias. Ok? Agora imaginem que eu sou um aluno e quero saber mais sobre a obra dos Maias, então eu posso fazer a pergunta aqui. Então ele vai começar aqui a gerar a sua resposta e até agora nós podíamos pensar, ok, mas isso é um texto que facilmente eu podia ter encontrado no Google. Certíssimo, corretíssimo, mas depois nós podemos pedir algo mais específico que não é tão fácil de encontrar. E ainda mais, se nós copiarmos aqui um bocado do texto, ele vai escrevendo. Se eu for ao Google, ele não vai encontrar este texto em lado nenhum. Portanto, logo aqui algo que se coloca é, ok, então mas isso não é plágio? Bom, é plágio, só que eu não estou a plagiar ninguém. Simplesmente estou a roubar ideias de alguém que não existe e que não há nenhum registro que essa resposta foi dada. Porque se eu perguntar a mesma coisa, ele vai-me dizer a mesma coisa, ok? Neste caso eu vou copiar e colar exatamente a mesma coisa e vamos ver o quão diferente é a segunda resposta. Pronto. Aqui neste caso eu estou a perguntar se conhece a obra Os Maias, eu podia ter dito diretamente, fala-me sobre os Maias, ok? Portanto, pronto, como estão a ver é ligeiramente diferente o que ele está a escrever de uma forma e de outra. Agora, fala-me dos seus personagens. Portanto, uma vez que a inteligência artificial está neste contexto da conversa, ela sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, eu não preciso fazer uma pesquisa, usar como uma pesquisa de personagens dos Maias, nem ler o texto que está na Wikipédia, por exemplo.
Ok? Portanto, e o texto normalmente não é uma coisa tipo super direta. É um texto que normalmente está bem construído. Agora poderão estar a pensar, mas isso parece um bocado abrasileirado. Sim, mas eu podia ter especificado que queria a resposta em português europeu. Ok? Portanto, ele vai aqui fazendo a descrição e eu depois posso especificar o que é que eu quero. Ok? Então, eu até o vou parar e vou fazer aqui mais algumas perguntas. Esse Carlos Maia tem uma relação especial com outra personagem. E vamos ver o que é que ele diz. Tem uma relação romântica especial com Maria Eduarda, uma atriz francesa que ele conhece logo no início. Pronto. E isto é engraçado que ele vai escrevendo assim como se estivesse a pensar naquele momento, mas é só para tornar isto mais interessante. Ok? Portanto, agora, nada disto que eu perguntei aqui seria algo muito difícil de procurar na internet. Só que agora, imaginem que eu faço uma pergunta deste género. Analisa a relação desses personagens à luz dos valores do século XXI. Ok, isto já seria algo bastante mais difícil de encontrar. Ou tínhamos que conhecer, tínhamos que cruzar a informação, isto nós humanos, para gerar uma resposta. Agora, esta inteligência artificial consegue fazer isso por nós, poupando-nos algum trabalho. Agora, nós devemos é ter um bocado também um espírito crítico, ler o texto que nos é apresentado e não o assumir como sendo uma verdade absoluta, porque a máquina engana-se, ok? Porque ela está a ir buscar informação que está pública e que também pode estar errada, ok? Mas, no entanto, qualquer aluna que lhe seja pedido algo deste género para português ou, sei lá, filosofia, facilmente consegue gerar aqui um texto indetetável em termos de plágio e que, portanto, teria provavelmente uma boa nota. Ok? Pronto. Agora, nós conseguimos até continuar a especificar. Por exemplo, preciso de uma explicação mais curta. Vamos ver o que é que ele faz. Há aqui uma série de coisas que eu nunca experimentei e é sempre imprevisível o que é que ele me vai dizer, ok? Mas pronto, é uma questão de quem está a usar saber o que precisa e depois ir puxando pela máquina a perguntar mais coisas e a tentar saber mais. Agora, eu tenho falado aqui da parte que poderá ser negativa em termos de plágio e não ter que pensar nestes textos, mas por outro lado, é uma excelente ferramenta de estudo autónomo. Eu preciso de saber mais sobre isto. E eu estou a aprender. Simplesmente porque eu preciso de saber mais, eu quero saber mais. E eu já dou por mim a ter uma janelinha do chat GPT aberta às vezes e eu uso-a em vez do Google para encontrar algumas coisas ou para me dar algumas sugestões. Eu dei por mim ontem eu preciso de uma ideia de perguntas para um teste sobre este tema. E ele deu-me um tema. E eu, não, não pode ter isto. E ele dá-me outro. Ok, mais ideias. Eu digo, mais 3 ideias. E ele dá-me. E eu aproveitei uma. Tipo, peguei naquilo, eu consigo usar isto. Agora, eu conseguia ter lá chegado sozinho? Sim. Mas eu estava cansado nessa altura. Depois, se nós queremos explorar isto, nós podemos fazer perguntas sobre o que quisermos e até podemos brincar um pouquinho. Eu já tenho mostrado isto a alguns colegas a tentar prepará-los para o que aí vem, não é? Ou que eles próprios possam usar estas ferramentas e tenho feito várias experiências engraçadas. Eu vou fazer aqui uma mistura de várias experiências para ver o que é que ele me diz. Então, escreve. Vamos esquecer os maias agora. Escreve um poema com um estilo épico sobre uma ameijoa e
um menino. Ok. Vamos ver o que é que ele faz. Uma coisa que eu aprendi sobre os poemas, e depois nós podemos insistir, do género, isso tem que rimar. E a verdade é que aquilo rima se nós tivermos a mesma coisa, mas em inglês, ok? Isto é como se a máquina pensasse em inglês e depois faz a tradução. No caso dos poemas em particular, se eu insistir, parece que as coisas começam a rimar, mas nem sempre. E então experimentei a pôr a mesma coisa em inglês e bate mais certo. Pronto, então isto é só um exemplo. Vamos já agora. A mesma coisa, mas em inglês. Escrito preferencialmente no passado. E por que não? Ok? Portanto, vamos cá ver. Agora cá está. E agora, se eu pedir especificar que tem que rimar, ok, parece bem, mas tem de rimar. Vamos lá. Eu agora não sei se ele pega no contexto e continua a escrever em inglês, ou se ele percebe isso, porque é o que eu quero, apesar de eu não lhe ter dito. Ou se ele vai fazer a mesma coisa, mas para a versão em português. Pronto. Às vezes ele demora mais tempo, começamos a receber aqui avisos de que, olha, isto já está um bocado cheio e isto vai ficar lento. Enquanto isto vai pensando, até aproveitamos para ver como é que chegamos até aqui. Basta irem ao Google. Eu também vou pôr o endereço na descrição, provavelmente. Mas se forem ao Google e escreverem ChatGPT, é este endereço que começa OpenAI qualquer coisa e vai parar a esta página. Aqui, se vierem à opção que diz Try, ele vai-vos pedir para fazerem um registro. Podem usar uma conta Google ou uma conta Microsoft e vai-vos pedir um número de telefone. Ok? Há quem não goste de dar essas coisas a serviços. Eu não vos vou dizer que vale a pena, mas para mim vale. Para mim, para vocês depois decidam. Mas pronto, basta vir aqui ao Try. No meu caso já tenho um login. Ele disse, olha, cá está. Estão aqui a experienciar muita gente. Se tiver mesmo muita gente, vocês não conseguem fazer o login, porque ele vai dizer que há muita gente, mas tentem novamente mais. Ok, então vamos lá ver. Mas tem de rimar. And, land, might, delight, skill, still. Bom, a coisa rima, ok? Já agora, rima cruzada. E por que não? Já que estamos aqui a pedir. Agora, onde é que nós podemos usar isto? Para os alunos é fácil, ok? Qualquer texto que a gente lhes peça, uma opinião que eles tenham sobre qualquer coisa, eles já não precisam ter opinião nenhuma. Basta chegarem aqui. Ele aqui, a rima cruzada, não quis. Mas no nosso caso, nós podemos também usar isto para nos ajudar a produzir alguns textos. Como uma base, uma estrutura, um modelo. Por exemplo, sou professor, quero um texto para enviar a um pai sobre o mau comportamento do seu filho. Ok? Pronto. E isto vai-nos gerar um texto que ele não conhece quem é a criança, nem sabe o que é que ela fez, mas ele vai gerar um texto na mesma. Portanto, prezado senhor, podia ter dito que era em português de Portugal ou da Europa. Espero que estejam bondidos, que devam informá-lo sobre o comportamento do seu filho. Pronto, e isto é sempre diferente, ok? Agora, se já deram por vocês, professores, por exemplo, a quererem escrever alguma observação sobre os alunos, mas não gostam daquele copia-cola, porque é sempre a mesma coisa. Bom, em vez de usarem o mesmo texto para todos, podem gerar vários textos e depois adaptarem aquilo. Vai dar ao mesmo, não é? Mas pronto. Ora, cá está um texto. Agora, se eu quiser um relatório para um trabalho, se eu quiser uma ajuda para um texto de autoavaliação, se eu quiser ajuda para escrever uma tese de mestrado ou doutoramento, ora cá está.
Portanto, é preciso terem atenção que há aqui algumas limitações. A ferramenta especificamente diz-nos que não tem conhecimento do que se passa depois de 2021. Portanto, para fazer perguntas sobre a atualidade não é um bom, não é uma boa ferramenta. No entanto, podemos fazer perguntas sobre coisas genéricas. Qual o estado da educação em Portugal? Eu sei que este vídeo está a ficar um bocado longo, mas provavelmente vocês também ficam com interesse e curiosidade em ver o que é que vem aí, mas nada como experimentarem, fazerem as vossas próprias perguntas, fazerem perguntas sobre coisas que realmente precisam de saber, mas que são difíceis de encontrar na internet ou pelo menos naquele contexto certo. Então, mais vale aqui. Às vezes, claramente, principalmente em termos de cálculos ou de coisas que eu sabia, em que ele está a escrever algo ligeiramente errado, eu digo, então, mas não era suposto ser assim? E a inteligência artificial normalmente diz coisas do género: tem razão, fiz mal as contas, ou fiz mal a não sei o quê, e então ele depois dá-nos a resposta certa. E provavelmente aprende para o próximo que procurar. Bom, deixa cá ver. Educação básica em cima. Bem, Portugal tem uma taxa de escolaridade. Tem uma taxa de escolaridade. Pronto. E dá-me dicas para melhorar alguns dos problemas. E por que não? Ok? Porque é que uma inteligência artificial não há de dar melhores soluções do que humanos como nós? Portanto, investir em programas de formação de professores, obviamente que ele vai dizer coisas super genéricas, mas ainda assim são originais. Não vem da cabeça dele, que ele não tem cabeça, mas vocês não encontram isto em mais lado nenhum. Pronto. E pronto, agora é uma questão de procurarem pelo ChatGPT, chegarem até esta página, viram a try, registarem e começarem a pedir-lhe coisas que já têm pedido aos vossos alunos e vejam o que é que saem. Agora, a partir do momento em que os alunos descobrirem esta ferramenta, e provavelmente já descobriram antes de vocês, em muitos casos, vocês podem estar a pensar: como é que eu impeço isto? Não impedem. Então, o que é que eu posso fazer contra isso? Muito pouco. O que é que eu posso fazer para minimizar isto? Ajude os vossos alunos não a encontrar respostas, mas em fazer boas perguntas. Portanto, vamos treinar agora os nossos alunos a fazer boas perguntas, porque a resposta está lá. Se eu souber fazer as perguntas, a resposta está ali a um clique de distância. Se isto vai ser prejudicial para o ensino, eu diria que é tão prejudicial como foi a própria internet, as pesquisas na internet. Quando eu era aluno, se um professor me pedia um trabalho sobre um tema, eu podia chegar lá e copiar um texto qualquer e o professor não sabia de onde é que aquilo vinha. Ou assumia que tinha sido eu a escrever. Mas com o tempo nós acabámos por usar um motor de busca como o Google ou um Bing como algo comum, que já sabemos que os alunos usam e que nós achamos que é algo positivo para eles encontrarem informação, desde que seja bem usado. Eu não sinto que estas ferramentas sejam algo muito diferente. Se bem que em termos de produção, ok, os alunos não vão escrever tanto, no entanto, se calhar vão ler coisas mais acertadas do que leem na internet. Portanto, quando eles vão à procura, às vezes escrevem coisas sem sentido e ficam na mesma, não aprenderam nada. Aqui talvez, se eles lerem o que eles próprios perguntaram, porque devemos incentivá-los a isso, eles já aprenderam alguma coisa. Ok? Pronto, e para acabar, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Houve alguém que pôs isto no Google e eu achei piada. Por isso é que eu me lembrei dos poemas. Ele perguntou uma coisa do género: escreve um poema como o do Camões. Era uma coisa assim do género. E ele deu.
E ele deu. Ah, bolas, deu aqui um erro. Há gente a mais. Vamos experimentar outra vez. E já agora, aqui de lado vão aparecendo as nossas últimas conversas. E aqui em New Chat, eu posso começar uma conversa nova. Ok. Então, eu vou pará-lo aqui. Não quero o do Camões. Quero um parecido. E pronto, e era cá temos. Temos aqui novos Camões em potência. Agora, se uma máquina destas é capaz de gerar um texto tão bom como um verdadeiro poeta, em teoria sim, ou melhor ainda. É como aquela história do macaco infinito. Se nós tivermos um número de macacos infinitos em frente a uma máquina de escrever, um deles vai escrever uma obra de Shakespeare. Mesmo que não saiba escrever, mas são demasiados. E aqui, é possível que saia alguma coisa. Já fiz aqui algumas experiências com a minha filha, do género, escreve uma música de K-pop. E ele põe a letra da música. Ok, mas eu quero a escrita em coreano e no meio tem que ter algumas frases em inglês. E ele fez isso. Ok? Agora em japonês. Já agora. E por que não? Pronto, um Camões japonês. Pronto, então vamos ficar por aqui. Portanto, eu acabei por dar aqui apenas uns pequenos exemplos e falar um pouquinho da minha perspectiva para a coisa. Mas nada como cada um de nós ter as suas próprias, tirar daqui a sua opinião e prepararem-se da melhor maneira, porque isto já não vai voltar atrás. Ok? Bom, então vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá. Antes de acabar este vídeo, gostaria de agradecer a todos os patrocinadores do meu canal. É muito bom poder contar com a vossa ajuda para melhorar cada vez mais as condições com que eu realizo vídeos como este. Portanto, obrigado a todos por tornarem este canal muito melhor.